Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para iniciar a nossa disciplina de redes de computadores. Vamos dar prosseguimento no nosso assunto. A gente já começamos a falar um pouco sobre a história das redes. A gente começou ali pavimentar essa estrada sobre o conhecimento das redes. Falamos sobre a estrutura dos computadores, nós falamos um pouco sobre como as redes, o que são redes. Contamos novamente agora com foco em cima de redes, toda a questão sobre a construção do hardware, a invenção do hardware dos computadores. Então falamos todo o histórico dos computadores, desde os ábacos, os seus primórdios, até a data de hoje. E nessa aula de hoje, a gente tem que falar do histórico da comunicação, o histórico da questão dos dados, o transporte de dados. Além disso, a gente tem que falar um pouco mais sobre a visão do histórico sobre as redes. Então, eu vou puxar um pouquinho, a gente vamos lá para a nossa história ali em meados da década de 50, quando os computadores começaram a se preocupar, quando a gente começamos a definir os primeiros protocolos para a comunicação entre máquinas. Vocês devem recordar que na última aula, quando eu estava revendo todo o histórico sobre a construção dos computadores, a invenção dos computadores, nós chegamos ali mais ou menos em meados da década de 50, chegando a 60, onde os primeiros computadores estavam sendo criados para que existisse uma comunicação, um transporte de dados entre duas máquinas. Começaram-se a ter essa preocupação. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar também a questão sobre, já que esse transporte de dados começou a acontecer e essas informações eram muito importantes, são muito importantes, começou-se a focar na questão sobre a segurança. Então hoje a gente começa a falar um pouco mais sobre segurança, vamos entender um pouco o que seria a criptografia sobre dados, vamos começar a entender como essa transposição e como os computadores protegem todos esses dados, toda essa comunicação entre duas máquinas, mesmo sendo cabeados, mas como é que eu posso proteger, o que deve ser feito para proteger duas máquinas nessa comunicação, para que não haja vazamento de dados, que a gente percebe que isso, hoje em dia, a questão sobre a segurança sobre dados ainda é muito forte, muito relevante, porque por diversas vezes já falei para vocês, os dados, as informações, sem dúvida nenhuma, o bem mais caro, mais precioso de uma empresa. Pessoal, antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês, tá aí me escutando direto aí do YouTube, tá na sua sala de aula, mande mensagem pelo nosso chat. Ficou com dúvida? Teve qualquer coisa que você quer adicionar à nossa aula de hoje? Vai lá, mande a mensagem aí pelo nosso chat, eu vou estar sempre de olho aqui para tentar ajudar vocês nessas questões, nessas dúvidas, e até que vocês me ajudem a construir essa nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos partir para o nosso assunto, nosso tema de hoje, nosso assunto de hoje, histórico de comunicação de dados. A gente vai contar um pouquinho sobre a história da comunicação de dados. Junto a isso, vamos aproveitar e ver também o histórico sobre as redes de computadores. Então vamos entender um pouco como acontece essa transição. Nosso objetivo principal para hoje é entender o que são dados. Isso aí a gente já vem falando desde o início desse curso, essa transposição de dados para informação e a sua importância na história. Compreender como as redes de computadores contribuíram com a evolução da humanidade no último século. Se vocês perceberem, vocês já devem, vocês são estudiosos, são pessoas inteligentes, sábias, vocês já devem ter percebido que a humanidade, sem dúvida nenhuma, no último século, foi onde os humanos mais evoluíram, seja em qualquer área, a maior evolução foi no nosso último século. E a gente vai ver, vamos entender um pouco o que os computadores, e principalmente as redes de computadores, têm a ver com isso, qual seria a grande contribuição. Nós teremos também o uso de muita imagem, texto, para focar nessa questão dos momentos históricos aqui, dessa nossa contagem de história. Vamos entender primeiro o que seria a tal comunicação de dado. Comunicação de dados, a gente já tem o entendimento básico de que dado seria qualquer informação
O dado seria qualquer informação sem valor, um dado bruto, uma informação bruta, sem ser trabalhada, sem passar por um processamento. E aí a comunicação de dados é quando eu tenho duas máquinas ou mais e que haja essa transposição aí de dados. E aí, nessa transposição de dados, nós temos alguns elementos que formam a comunicação de dados. O primeiro dele é a nossa mensagem, que é a informação a ser transmitida, ou seja, o dado trabalhado que será transmitido para uma segunda máquina. Nós temos também a questão sobre o transmissor e o receptor, as duas máquinas, os dois pontos. O transmissor sendo aquele dispositivo que envia a mensagem e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Devemos ter também a grande importância aqui, vamos focar nisso, a questão do meio. O meio é o caminho físico por onde viaja a mensagem. E aí a gente vai estudar muito isso na questão das redes de computadores. Esse meio é de grande importância, pois o meio pode ser diversos modos aí, se estivermos falando isso, o caminho físico por onde viaja a mensagem, está falando ali no nosso chat, Nazaré. E aí, se estivermos falando de algo como rede Wi-Fi, rede sem fio, a gente tem que entender qual seria o meio. Se estivermos falando algo como a rede cabeada, qual seria o meio? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso e, com isso, definir até a arquitetura, toda a topologia e arquitetura de uma rede. E, sem dúvida nenhuma, temos que entender o protocolo. Protocolo, para aqueles ainda que não pegaram um nomezinho, a palavra aí, o que significa, ela seria justamente o conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Ou seja, quando nós estamos aqui a passar para vocês uma mensagem, eu estou sendo aí o nosso transmissor, você o nosso receptor, recebendo essa nossa mensagem, eu estou utilizando o protocolo, a língua portuguesa. Então, o protocolo é justamente as regras, a linguagem, como essa mensagem vai ser enviada. Vamos começar ali do iniciozinho das primeiras tratativas sobre a questão do transporte de dados. Transporte de dados. Rio da comunicação não já existia desde antes? Sim, desde que o ser humano iniciou neste mundo, nós temos a comunicação. Somos seres sociáveis. E como seres sociáveis, só evoluímos e somos o que é hoje justamente pela união. Por criar sociedade. Então a comunicação é muito antes disso. Mas o que estamos aqui querendo focar na aula de hoje é a questão do transporte de dados. E se é o transporte de dados, vamos focar justamente nas máquinas. A utilização de certos objetos, eles mecânicos, eles elétricos. Vamos focar nesses objetos, na transposição de dados. E vamos começar a nossa contagem de história ali em 1844, onde Samuel Morse inventou o telégrafo. A primeira demonstração do invento foi transmitida de Baltimore a Washington, nos Estados Unidos. A frase, eis o que Deus fez, foi a primeira frase, podemos dizer, que foi enviada através deste modo, através de dados, na transposição de dados. Para enviar mensagens, eram utilizados uma bobina, um cabo e um interruptor. De acordo com a passagem de sinais elétricos, surgiam pontos, traços ou espaços, que é a base do alfabeto Morse. A expansão do telégrafo foi muito rápida. No final do século XIX, o código Morse já era utilizado em diversos países, sendo ainda hoje utilizado, existem alguns métodos de comunicação ainda, onde se utiliza-se o código Morse. Está aí o telégrafo, vocês podem ver aí, é um simples aparelho que ele fazia um contato, ele gerava ali um pulso elétrico e conforme você segurava aquela alavanca, você faria um ponto ou um traço ali, demonstrando justamente aquela questão de qual seria o código, a mensagem que você estaria a enviar. Seguindo um pouquinho mais adiante, vamos focar um pouquinho no Brasil. Em 1852, pouco diante ali, 1844, criação do Morse, né, nosso telégrafo. E ali em 1852, no Brasil, a primeira linha telegráfica foi instalada.
O Palácio Imperial no Rio de Janeiro seria então ligado por telégrafo ao quartel de São Cristóvão. E em 1955, esse palácio se transformou no Palácio de Petrópolis. Em 1856, foi ativada a primeira linha de longa distância conectada o Rio de Janeiro a Porto Alegre, via Curitiba. Ou seja, vocês podem perceber que 1844, invenção do telégrafo, o código Morse, e aí praticamente aí, pouco tempo depois já tínhamos aqui no Brasil, o Brasil ali, a questão imperial aqui se preocupava muito com essas questões tecnológicas, então a gente tinha a rede de comunicação aqui crescendo dentro do nosso Brasil. 1874, o primeiro cabo submarino. Isso aqui eu vou falar bastante ainda para vocês aqui durante as nossas aulas, sobre esses cabos submarinos. Primeiro cabo submarino conectando as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém. Foi inaugurado ali por Dom Pedro II. Os cabos submarinos, eles nada mais são do que, se a gente for pensar, são cabos que estão ali submersos, passando ali pelas baías, passando ali pelo mar. Então, nesse caso aí, os cabos submarinos hoje ainda é muito forte, ainda é muito utilizado, viu, gente? A gente pensa assim que isso aí é coisa do passado, não, ainda hoje é muito utilizado, ainda temos muitos deles, e eu vou falar ainda muito sobre a importância dos cabos submarinos na internet que temos hoje em dia. Em 1875, a primeira conexão telegráfica internacional foi estabelecida com Portugal. Então, a gente fez a primeira conexão ali com outro país, justamente com a Portugal, que tínhamos essa questão do Império, e aí foi feita essa conexão direta com Portugal. Utilizando esses cabos, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esses cabos. 1876, o Graham Bell, desenvolveu um aparelho capaz de converter ondas sonoras em elétricas, o microfone, e transmiti-las até outro aparelho e reproduzi-las com ondas sonoras, o alto-falante. Esse aparelho foi batizado de telefone. A gente sempre pensa assim no Graham Bell como o inventor do telefone, mas a gente tem que focalizar que é muito mais do que só o telefone. Ele conseguiu criar algo como o microfone, que estou eu aqui a utilizar, e o alto-falante, a caixa de som que vocês estão escutando, seja da TV, seja do computador, tudo isso partiu aí desse invento. Então, é uma de grande importância para a humanidade. Como funciona o microfone e o alto-falante? É claro que aqui eu vou mostrar o diagrama básico, bem básico, mas com o passar do tempo, esse diagrama evoluiu e a gente tem microfones bem diferentes, mas em base, o microfone e as caixas de som, eles têm ali a mesma basificação ali em todos eles. Os microfones são equipamentos que transformam energia sonora em energia elétrica, e isso ocorre por meio de processo de indução eletromagnética. Então, dentro de um microfone, a gente tem ali uma membrana, tá lá a membrana, como se podemos dizer, é muito próximo, seria a repetição justamente do que temos no nosso ouvido. Uma membrana que, conforme as ondas sonoras chegam até ali, essa membrana treme, ela se mexe, fazendo justamente nesse movimento junto à bobina móvel. E nessa bobina móvel ali que está conectada a um ímã, ela faz justamente essa ligação. A gente vê nesse outro diagrama aqui que ele faz a conexão dessas placas. E a cada conexão é gerado ali um pulso elétrico. Então, conforme você vai falando, as intensidades, se vocês pegarem, assim, para vocês testarem, quando vocês peguem uma folha de papel, coloquem em frente à sua boca e fale alguma frase, vocês vão perceber que existe a folha ela treme uma intensidade, e que se você perceber, conforme você está segurando ali, você percebe que as ondas que são geradas ali na folha são justamente as ondas da sua voz. E é justamente isso, esse modo aí desse tremor por essa membrana, como esse caso no meu exemplo da folha, que gera essa energia elétrica, faz essa ligação, essa conexão. Então, bem próximo, se a gente for ver, a questão que foi utilizada lá pelo telégrafo, onde você faria ali com o dedo, tocando, faria os pulsos, só que agora esses pulsos eram gerados aqui pelo som. E aí nós temos o primeiro aparato, que seria o microfone.
O segundo aparato, o outro lado, seria a questão do alto-falante. O alto-falante ele faz o reverso. Ele tem ali em si a mesma questão do sinal elétrico, a passagem elétrica, tem a bobina, o ímã, e logo à frente temos o diafragma. O diafragma, ele conforme a energia elétrica chega e faz o tremor ali da bobina, ele repete o que foi capturado pelo microfone. Então, o alto-falante, quando aplicamos uma corrente elétrica variável na bobina, esta é repelida ou atraída pelo campo magnético do ímã permanente. Dessa forma, o conjunto bobina-cone é movido para frente e para trás, empurrando o ar em sua volta, criando uma onda de compressão e rarefação do ar, ou seja, uma onda sonora. Então, a gente consegue criar essa onda sonora. Se a gente for entender aqui, essa basificação aí seria algo bem próximo daquele telefone que a gente faz quando a gente é criança. A gente pega duas latas, emenda com um barbante e a gente consegue falar ali com um amigo, com um colega desse modo. E é a mesma coisa, a lata ela serve justamente como esse diafragma, quando você está falando, faz aquele tremor. O meio, o transporte ali, o meio de comunicação, o caminho físico é o barbante. E do outro lado, a lata, que o seu colega está segurando do outro lado, ele se torna o mesmo diafragma, só que repetindo aquelas ondas. E aí, do outro lado, vai sair algo bem próximo ao que foi falado inicialmente. Então, é justamente, se a gente for ver o simples telefone utilizando duas latas e um barbante, ele é o bem próximo do que a gente vê nessa construção do microfone e o alto-falante. E é como eu estou falando, essa questão aí é o base, ter essa bobina, o ímã, esse diafragma, mas tudo isso aí é o base entre alto-falantes e os microfones. Com a evolução no estudo, assim, esse diafragma ganhou novos formatos, tem algumas caixas, alguns alto-falantes que tem mais do que só um diafragma, ele tem diafragma com materiais diferentes, com formatos diferentes, e é isso que aumenta essa transição, nessa qualidade do som de um ponto a outro. Vamos ver um pouquinho sobre a história da telefonia. A gente vai ter aulas específicas aqui, a gente vai ter uma aula nossa, que eu vou focar só na questão da telefonia, vou buscar um pouco sobre a telefonia física, mas principalmente a telefonia móvel. A gente vai falar um pouquinho sobre a telefonia local, a fixa, mas a gente vai falar também da questão da telefonia móvel. E a gente vai ver toda essa questão da evolução da telefonia móvel, mas antes disso a gente precisa entender um pouco o que seria justamente dessa conversão de dados, essa conversão, o modular dados. Então, antes da gente chegar na telefonia móvel, falar um pouco mais, aprofundar nisso, a gente tem que entender o que seria essa conversão, essa modulação, essa transformação do analógico para o digital. A gente tem que entender até o que seria um dado enviado de modo analógico e um dado enviado de modo digital. Depois da gente entender tudo isso, é que a gente vai até esse conhecimento sobre a telefonia móvel. Então vamos lá um pouquinho de história da telefonia. No início da telefonia, não haviam números, um aparelho era conectado apenas a um outro, porém, como seria possível comercializar isso com vários usuários? É absolutamente inviável. Cada usuário possui um telefone para cada ponto que queira se comunicar. Por exemplo, para 16 usuários, era preciso 120 linhas telefônicas. Então imagine só, se você, no início de tudo, você conseguia um telefone e ligava isso à casa da tua tia, lá do outro lado da rua, em outro bairro, conseguia fazer essa ligação. Só que era necessário ter uma linha. Era como se fosse aquela latinha. Era necessário que houvesse uma linha para cada caminho, para cada conjunto desse. Então, era necessário começar a estruturar essa rede, como essa rede iria acontecer, como esse transporte de dados iria acontecer. Então, começou-se a pensar um pouco mais sobre isso. Para solucionar esse problema, surgiriam as centrais telefônicas. Estas permitiam o acesso a diversos usuários a partir de um mesmo aparelho, através da técnica chamada de comutação de circuito. Gente, a comutação de circuito é a base do que a gente tem hoje em dia com o nosso switch, o hub e até o switch, é a base sobre isso, tá? A gente vai focar um pouco mais ainda na comutação de circuitos quando a gente chegar lá mais adiante, estiver falando sobre como esses aparelhos, o roteador funciona.
Porém, era necessário o auxílio da telefonista, que ouvia seu pedido e fazia a ligação através de cordões eletrônicos com o telefone do destinatário. Então, vocês estão vendo aí na imagem, haveria todos os telefones, eles eram conectados a essa central, e aí, nessa central telefônica, você ligava inicialmente para uma dessas telefonistas e ela faria ali a sua conexão, a sua ligação, ela faria a comutação do circuito. Então ela iria conectar o seu circuito, o seu celular, o seu telefone, a justamente aquele outro telefone que você quisesse fazer a ligação. O conceito da comutação de circuito. Nesse sistema, a gente está vendo aí, eu tenho aqui 2 aparelhos e vou fazer a conexão entre eles. Nesse sistema, para realizarmos uma chamada, o equipamento de comutação do sistema telefônico, nesse caso a telefonista, procura um caminho físico, os condutores elétricos. Desde o telefone transmissor até o telefone receptor, uma vez é chamada de ligação, essa conexão, ligação. Os recursos necessários ao longo do caminho, por exemplo, condutores elétricos, a frequência e equipamentos, são reservados para prover a comunicação e continuará a existir até que a chamada seja finalizada. Então, nada mais, nada menos do que, se eu tenho aqui 2 aparelhos, o transmissor e o receptor, e quero fazer a conexão, essa ligação física, vocês percebem aqui em cada nó desse, basta que eu fizesse a ligação do cabo, a ligação física. Então era justamente isso que era o trabalho dessas telefonistas, lhe atender e fazer a conexão física do teu ponto com aquele ponto daquele outro telefone que você estava querendo fazer a conexão. Curiosidade. A automatização do sistema telefônico foi devido a uma disputa comercial entre agentes funerários. Em 1889, a empresa funerária de Almond B. Stronger estava perdendo clientes para um concorrente, porque a esposa desse concorrente, ela era uma telefonista. Ou seja, se você ligava lá para a central, toda vez que você ligava, eu estou precisando aqui dos seus serviços funerários, estou precisando. E ela já ligava, já conectava direto à empresa do marido, ou seja, já dava essa preferência. Essa telefonista estava redirecionando todas as ligações funerárias para o seu concorrente. Ele percebeu que teria de inventar um equipamento automático de comutação telefônica ou seu negócio iria à falência. Ele poderia ter simplesmente desistido, né? Não tem jeito de concorrer contra esse cara aí não, porque ele vai sempre conectar direto aí, porque a mulher dele trabalha ali como telefonista. Então, o que ele fez? Ele criou esse equipamento de comutação. Por cerca de 100 anos, o equipamento de comutação de circuitos usados em todo o mundo foi conhecido como a engrenagem de Stroger. Essa engrenagem, então você, ao fazer a conexão, você ligava para essa central. Quando você ligava para essa central, ali, dependendo do número que você colocava, o número que você colocava ali no seu aparelho, ele daria justamente a numeração que o comutador, esse comutador, a engrenagem de Stronger, receberia. E aí ele colocaria na posição correta, já conectando você a essa outra linha que você estava querendo fazer. Então pode-se dizer que o Stroger, ele, ao fazer esse comutador, ele criou até aquela questão das numerações. Já existia, se você ligasse para alguém, já existia uma numeração ali, mas as linhas eram reconhecidas pelos seus donos. Quero ligar para o banco, quero ligar para o senhor Antônio. Então você ligava desse modo, mas com o comutador, a engrenagem de Stroger, cada pessoa, cada localização tinha ali a sua numeração. Então pode-se dizer que com essa engrenagem ele eliminou totalmente a função da telefonista. E aí elas foram substituídas e resultado, assim ele pôde fazer com que o seu negócio sobrevivesse. No final da década de 50, no auge da Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos queria uma rede de transmissão capaz de sobreviver a uma guerra nuclear. Era começado esse pensamento sobre a guerra nuclear, porque 50 tinha terminado ali Segunda Guerra Mundial, terminou daquele modo fatídico, a utilização de bombas nucleares, ali a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e aí
União Soviética e os Estados Unidos acabaram se transformando nas grandes potências que tinham começaram esse conflito, essa chamada Guerra Fria, que perdurou por vários anos. E nisso veio o medo de uma guerra nuclear. E nesse medo da guerra nuclear era necessário que houvesse comunicações militares em meio a uma guerra como essa. Então começou o estudo sobre isso. Nessa época, década de 50, todas as comunicações militares passavam pela rede de telefonia pública, considerada vulnerável. A vulnerabilidade do sistema era o fato de que a destruição de algumas centrais interurbanas importantes poderia fragmentar o sistema em muitas ilhas isoladas, parando a comunicação nos Estados Unidos. Além disso, estavam surgindo os primeiros computadores modernos. A gente vê isso até nos grandes conflitos. Os primeiros pontos que são atacados não são necessariamente bases militares, mas são esses pontos de comunicação, esses locais de comutação, antenas, TVs, normalmente são isso que são atacados. E nesse ataque é justamente para acabar com a comunicação entre as tropas. E aí começou-se a pensar na comutação de dados. A comutação de dados seria justamente uma forma diferente de fazer essa comunicação, não passando pelo sistema público, além de ter uma certa segurança e velocidade sobre isso. Comutação de dados. Nessa tecnologia, as informações são divididas em pacotes individuais que são enviadas conforme necessário, sem a configuração e reserva de qualquer caminho dedicado. Cada pacote contém um cabeçalho com informação que lhe permite o seu encaminhamento pela rede. Dessa forma, diferentes pacotes podem seguir caminhos distintos, poderão ter que esperar, isto é, entrar numa fila, e podem chegar fora de ordem. E isso é o que a gente tem muito hoje em dia. A internet funciona justamente com a comutação de dados. É você conseguir transformar toda a mensagem, os dados, em pacotes de comunicação. A gente vai entender ainda mais como funcionam esses tais pacotes, mas esses pacotes, de forma bem simplificada, seria algo como uma cartinha. Aquela antiga cartinha, até um e-mail que você vai mandar, onde ele tem ali em si o corpo que tem a mensagem, ele tem o destinatário, endereço do destinatário, tem o endereço de quem está enviando o remetente, tem ali o nome da mensagem, então ele tem tudo isso, ele tem ali, digamos, o pacote completo feito para onde ele deve ir e onde ele deverá regressar com informações. A comutação de pacotes é mais tolerante a defeitos que a comutação de circuitos, ou seja, com a comutação de pacotes, os pacotes poderão ser roteados de modo a contornar equipamentos inativos. Então, só pensar o seguinte, se a gente tiver uma rede com comutação de circuitos, como o caso lá a gente viu da engrenagem de Stroger, se você faz uma ligação, vamos imaginar a seguinte coisa, você está fazendo uma ligação mesmo, está ligando aqui para a casa da sua tia. Só que no meio do caminho, em meio ao caminho, aquele comutador, aquela central telefônica está com falta de energia, aconteceu alguma coisa, e aí o circuito fica interrompido. Você não consegue ligar para a casa da sua tia. Existem outras centrais, mas o caminho é um só. Não existe roteamento. Já com a comutação, a utilização com a comutação de pacotes, aí existem caminhos diferentes. A gente vê aqui, eu tenho aqui a minha origem e eu tenho dois caminhos a seguirem para chegar ao meu destino final. Se o meu caminho, vamos chamar de caminho de cima, se o meu caminho de cima for interrompido por algum motivo, o meu roteador, na rede, vamos pensar na rede, o meu roteador, ele pode seguir o caminho de baixo. É como num trânsito, se você estiver com o seu carrinho, você está andando de carrinho e está querendo chegar na casa de um parente seu. Se uma estrada está interrompida, se aquela estrada está interrompida, você poderá pegar um desvio. E aí é justamente isso que é o conceito do roteamento na comutação de pacotes. Então, em 57 foi iniciado o estudo sobre a comutação de dados. Em 57, quando a União Soviética bateu os Estados Unidos na corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik. Pessoal, satélite, a corrida, a criação, a gente vai entender até mesmo o que eram esses, para que serviam esses satélites iniciais, como o Sputnik. A gente vai ter aqui também uma aula nossa
que a gente vai focar na questão do uso dos satélites na comutação de dados, no transporte de informações. Quando tentou descobrir quem tinha dormido no ponto, o presidente dos Estados Unidos naquela época, o presidente Eisenhower, acabou detectando a disputa entre o Exército e a Marinha e a Força Aérea pelo orçamento da pesquisa do Pentágono. Sua resposta imediata foi criar uma única organização de pesquisa de defesa, a ARPA. Então existe uma disputa pelo orçamento entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E a ARPA, ou Advanced Research Projects Agency, a agência realiza seu trabalho oferecendo concessões e contratos a universidades e empresas cujas as ideias pareciam promissoras. Então a ARPA, essa nova instituição, essa nova organização de pesquisa, isso militar, tá, do governo, ela começou a pesquisar isso junto, ela investia junto às universidades, a empresas privadas. Vocês vão perceber aqui, a gente já falou isso, mas vocês vão perceber que a ARPA há muito tempo trabalhou com empresas como a Xerox, a IBM. A IBM ainda presta serviço até hoje ainda ao governo dos Estados Unidos. Empresas como Dell ainda prestam serviço ao governo dos Estados Unidos. Outra grande no mundo das redes, que a gente vai falar muito o nome dela aqui, que é a Cisco. A Cisco, a empresa Cisco, é outra também que presta muito trabalho para a questão da comunicação dos Estados Unidos. Quando a gente tiver mais habilidoso aqui, entender um pouco mais sobre essa questão do mundo das redes de computadores, eu quero até falar para vocês justamente desse conflito que acontece junto à comunicação no uso dessas empresas como a Cisco e a Huawei. A Huawei sendo ali asiática, chinesa, e a Cisco dos Estados Unidos. A gente vai entender até o atraso do 5G no mundo veio justamente por causa dessa briga, que ainda hoje existe, é muito forte. 59. PDP-1. Já falou desse computador aqui outras vezes. Vocês lembram que na última aula, quando eu estava falando da evolução da computação, os tais computadores, eu disse da grande importância desse computador aqui, o PDP-1. E o PDP-1 ele teve sua grande importância porque justamente ele começou a utilizar a tal da palavra de comunicação, e ele, além disso, ele era totalmente programável, mas o mais importante para essa nossa aula de hoje é saber que ele tinha um protocolo de comunicação. Então ele foi um dos primeiros a justamente utilizar protocolos para comunicação, o protocolo de comutação de dados. Então ele começou a utilizar essa comunicação entre máquinas. É certo que o PDP-1 ele utilizava a comunicação entre máquinas iguais, ou seja, ele conseguia conversar com outra igual a ele. Principalmente porque outras máquinas não tinham um protocolo de comunicação e aquelas que começavam a imaginar isso, começavam a utilizar algum tipo de protocolo, não era o mesmo protocolo que o PDP-1. E aí vem aquela problemática que eu já falei para vocês. Para que a gente possa se entender, é necessário utilizar o mesmo protocolo de comunicação. Chegamos à década de 60, então por volta de 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos firmou um contrato com a RAND Corporation para encontrar uma solução. Cheguei a falar até na aula passada um pouquinho sobre essa empresa, a RAND Corporation. Um de seus funcionários, Paul Baran, propôs o uso da tecnologia digital de comutação de pacotes em todos os sistemas. Imagine só, o Departamento de Defesa pediu a ajuda a essa empresa, contratou essa empresa e foi proposto que utilizasse o pacote de comutação em todos os sistemas, ou seja, todo tipo de comunicação que acontecesse ali internamente entre máquinas fosse toda através de pacotes de dados. Os funcionários do Pentágono gostaram do conceito e pediram à AT&T, na época a empresa que detinha um monopólio nacional da telefonia nos Estados Unidos, que construísse um protótipo, ou seja, a AT&T, ainda hoje, lá nos Estados Unidos, é uma das empresas mais fortes que comanda ali a questão da telefonia interna ali dentro dos Estados Unidos. E aí era começado a fazer essa transição, ou seja, tudo que era comunicação que aconteceria, todo o transporte de informações deveria se utilizar protocolos de pacotes de dados. A AT&T descartou as ideias de Baran. Esse negócio de tudo virar só com pacote de dados, eles descartaram. Afinal, a maior e a mais rica corporação do mundo não podia permitir que um jovem ensinasse ela
a criar um sistema telefônico. A empresa informou que a rede Baran não podia ser construída e a ideia foi abandonada. Pessoal, se a gente for entender um pouquinho essa comutação de dados, a ideia justamente criada aí por esse cientista, o Baran, que é justamente o que temos hoje em dia, pacotes de dados. Quando a gente vai fazer utilização dos nossos telefones, quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai utilizar TV, a TV hoje em dia, TV digital, pacote de dados. Quando você vai usar telefone, também é de modo digital. Quando você manda mensagens pelo seu WhatsApp para outra pessoa, mesmo que seja através de som, voz sob IP, ou seja, pacote de dados. Então, praticamente podemos dizer que hoje em dia a comunicação, tanto da telefonia, mas qualquer outra comunicação, utiliza o método de Baran, o método do pacote de dados. E a gente percebe aí que isso foi proposto lá em 1960. 66, um pesquisador da Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, a ARPA, chamado Bob Taylor, conseguiu 1 milhão para tocar um projeto de interligação dos laboratórios universitários que colaboram com a agência. O objetivo é economizar dinheiro ao compartilhar recursos de computação espalhados pelo país. Como eu falei, a ARPA ela foi criada justamente nesse contexto de utilizar, evoluir a questão do uso da comunicação. E com isso ela acabava trazendo recursos para diversas faculdades, diversas universidades, diversas empresas privadas que estavam com projetos sobre a questão da comunicação. E esse rapaz aí, o Bob Taylor, com esse projeto, ele queria fazer justamente a interligação entre esses vários laboratórios universitários. Então, se a gente começar a pensar, peraí, eu tenho várias universidades que trabalham em conjunto em projetos, e eu quero melhorar a comunicação entre elas, vou fazer uma conexão direta entre elas. A gente pode dizer que esse projeto aí pode ser visto como o início da internet. A primeira rede conectada entre máquinas. Não era somente 2 PDP-1 conectados, mas ele queria conectar várias máquinas nesta rede através de conexão direta. 67. Taylor convence Larry Roberts a trabalhar no projeto. Roberts considera a única pessoa nos Estados Unidos capaz de montar uma rede do gênero e faz o desenho da configuração original interligando os 4 centros. Esse desenho aí, esse rabisco inicial, que seria a rede ARPA. Então podemos dizer que é a ARPANET dando seus primeiros passos. Ele começou a rabiscar ali como deveria ser a conexão, quais as máquinas que deveriam ter em cada ponto, quais os comutadores de dados que deveria ter em cada uma dessas universidades, o que era necessário para fazer isso. Em 68, com o projeto aprovado, a ARPA abre licitação. Dezenas de empresas se candidataram. A IBM não participou, alegando que uma rede do gênero jamais poderia ser construída. Ou seja, ela já disse logo que essa tal de futura internet, isso não tinha como. A Bolt, Beranek and Newman, a BBN, ganha concorrência para produzir o IMP, Interface Message Processor. Ou seja, era necessário, lembra daquele comutador? Aquele comutador que foi mostrado lá atrás, a nossa engrenagem? Então era necessário criar agora uma máquina, um computador, que ele seria justamente esse comutador, que faria a conexão entre essas várias máquinas, que iria controlar toda a questão do protocolo, a comunicação entre essas máquinas. Era necessário ter um concentrador. Então podemos dizer que esse daí seria os primeiros passos da criação de um roteador, ou até mesmo de um switch de uma rede. Então esse foi a primeira interface para uso de mensagens, para troca de mensagens. 69. Em 1º de maio de 69, a BBN envia o primeiro equipamento de rede para a Universidade da Califórnia em Los Angeles, ou seja, aquele que a gente viu ali, aquele nosso processador, esse nosso IMP, essa máquina, foi criadas várias e cada uma delas deveriam estar ali concentrando em cada universidade. E aí foi enviada ali em 69 as primeiras dela, ali para a universidade, a UCLA. Foi o primeiro computador a ser ligado a um nó do que seria depois a ARPANET. Então começou foi o início da internet que conhecemos hoje em dia.
Clay Rock havia escrito em 1964 o livro Communication Nets, onde demonstrava a viabilidade de transmissão de dados por pacote, ou seja, alguns outros estudiosos já percebiam que as redes iria ser o futuro realmente da comunicação no mundo. Clay Rock esteve em 73 no Brasil ministrando cursos de teleprocessamento. Tá ele aí, rapazinho, Clay Rock, que foi um dos primeiros cientistas a pensar na questão desse uso de redes. 69, entre a equipe que ajudou a montar o equipamento estava o então estudante de pós-graduação, Vint Cerf, que mais tarde se tornaria presidente da Internet Society e vice-presidente da MCI, gigante do ramo de telecomunicações. Então foram os primeiros passos aí justamente dessa sociedade da internet, que eu vou falar um pouco mais sobre ela hoje em dia. A gente acha que a internet é algo livre, algo assim totalmente sem uma visão maior, sem ter algum controle. Não, ela não é uma terra sem lei. Existe ali algo a controlar, de certo modo, ali a internet. Mesmo hoje em dia, conectando todo mundo. O Instituto de Pesquisa de Stanford, Douglas Engelbart, inventor do mouse, montou o segundo nó da rede. Até o final de 69, mais 2 centros de pesquisas foram montados, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade de Utah. Ou seja, começou a conectar as universidades, essas universidades começaram a se conectar. Então a gente pode entender o seguinte, o PDP-1, primeiro computador para ver a comunicação entre as máquinas, já necessitava de protocolos. E com esse computador agora, em cada uma dos pontos dessas faculdades, começou a ser criada a grande internet que conhecemos hoje em dia. Pessoal, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.